Bom dia, pessoal. Agora nós estamos em língua portuguesa, né? Como na semana passada nós fizemos a página 170, agora nós estamos na página 171. Sequência didática. Estudo da ortografia gramática. Etapa 1, palavras terminadas com ice ou ice, né? Atividade 1A. Lendo um poema e trabalhando com palavras. Então, o poema que foi falado aqui, né, ó, na sequência atividade 1A, foram localizados no poema as palavras terminadas com ice e outras com ic. O poema é este daqui. Ó. Alegria de viver com ela. Então, aquela menina linda, com toda a sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse então, ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Tá? Este, então, é o poema. Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que ao pronunciá-las apresentam o mesmo som, mas quando escrevemos usamos letras diferentes. Por que será? Qual é a sua opinião? Pode colocar a sua opinião, tá? Agora vocês vão ler as palavras a seguir e organizar essas palavras em dois grupos. Aqui o com ic, aqui o com ice, né? Nós temos aqui mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice e caretice. A diferença dessas palavras é que mesmice é um advérbio, fugisse é um verbo, tá? É um adjetivo e um verbo. Mesmice vem de mesmo, então termina com vogal, começa com vogal. Mesmo, mesmice. Aqui, fugir é um verbo. Ele termina com consoante, a letra R. Então, começa com consoante, a letra S. Fugir, fugisse. Então, em todos esses, vocês vão perceber que o que termina com vogal, começa com vogal. O que termina com consoante, começa com consoante. Mas, apesar disso, são adjetivo, verbo, adjetivo, adjetivo, verbo. Tá? Separa e vocês vão entender. Eu expliquei essa questão do porquê escreve com ice, com C e ice com dois S, porque lá embaixo vocês vão usar. Agora, o que as palavras escritas da mesma forma, o que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Né? O que elas têm em comum? As que são escritas iguais, as que são escritas com IC e as que são escritas com ICE. O que elas têm em comum na escrita delas? Agora, atividade 1B. Refletindo sobre a escrita. Na atividade 1B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. Justifique o uso do IC e do ICE nas frases a seguir. Mas que doidice! Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido rasgado. Então, doidice. Por que foi escrito assim? Vocês vão explicar aqui. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Fugisse, porque está escrito assim. Se você voltar um pouquinho, você vai ver minha explicação, vai ter o porquê ela está escrito assim. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com ice e ice. Vocês vão escrever aqui o que vocês entenderam dessas palavras, do porquê que elas são escritas assim, tá? Então, nós vamos para a página 173 agora.
Letra D. A professora solicitou aos alunos que colorissem o painel das atividades. Então, é o colorissem, que vocês vão explicar porque está escrito também com ISSE. E número 2, observe o que foi escrito na atividade anterior, que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo. Agora você já sabe, quando uma palavra terminar como essas que estudamos, para decidir se utilizamos SS ou C, é só lembrar que, quando for um verbo, usamos isse. Quando for um adjetivo, empregamos ICE. Certo? Bons estudos, pessoal. Essa é a atividade de hoje.